Você quer reter as informações quando faz seus treinamentos presenciais ou à distância? Sabia que o método Kumon foi desenvolvido para gerar retenção de informações? Fazer uma grande quantidade de exercícios diariamente é o caminho do aprendizado. Alguns anos atrás, um pai colocou seu filho de 11 anos de idade para estudar eletrônica conosco e o menino começou do zero. Após poucos meses de estudo, acabou não atingindo o resultado esperado para a continuação e resolveram parar por um tempo. Não demorou muito, lá estava o pai vindo com o filho para matriculá-lo no curso de eletrônica e novamente começando do início. Concluiu o módulo 1 com aproveitamento suficiente para continuar para o módulo 2, mas o resultado, aproveitamento suficiente, não agradou nem ao pai nem ao filho e novamente deram um tempo. Queriam ter passado com um aproveitamento bem maior. Digo queriam porque víamos uma parceria entre os dois. Passou mais um tempo e lá estava novamente o senhor com seu filho. E daí eu fui chamado para verificar o que estava acontecendo. Bom dia, posso ajudar em algo? Disse eu e o pai falou, não, está tudo bem, vim novamente matricular meu filho. Mas é a terceira vez que vem para fazer isso, não é? Daí ele confirmou que sim. E eu, desconfiado, disse a ele, o senhor está obrigando seu filho a estudar eletrônica? Ele me disse de pronto e com satisfação, não, ele quer fazer. Mas o senhor vai pagar pela terceira vez o mesmo módulo para seu filho, não é isso? Sim, vou, mas tenho que confessar uma coisa. Ele melhorou tanto no ensino normal que se fosse necessário pagar 10 vezes pelo mesmo módulo, eu pagaria. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da escola CTA Eletrônica. A melhor escola do Brasil, onde o ensino é definitivo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não perca a chance de ser comunicado sempre que postarmos novos vídeos. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com amigos e técnicos conhecidos. Caso queira conhecer nossos cursos, entre em nosso site ctaeletronica.com.br e seja surpreendido com o ensino definitivo. Estas são aulas de reforço do módulo 1 ao 4 e é a nossa forma exclusiva de tornar um curso à distância como se fosse presencial, tendo o aluno contato direto comigo ou com outro coordenador e com isso sendo capaz de tirar suas dúvidas nos mínimos detalhes. Então, vamos à aula e aproveite ao máximo para conhecer uma forma complementar de como chegar a se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos em eletrônica. Muito boa noite, Ederson. Boa noite, Mário. Tudo bem? Tudo bem com Vossa Senhoria? Tudo bem. E tu? Também. Então, tá bom. Também. Vamos lá? Vamos lá. Desculpa. De novo? De novo. Isso. Qual que é o bloco? Bom, bloco 42, exercício 12. Isto aqui. Sim, vamos saber. A dúvida é a seguinte. Eu fiz o exercício, só que a minha dúvida é assim, é a resposta B ou a resposta C? Não dá pra assim, diferenciar qual é a diferença, que aparentemente... Resposta... Então vamos lá. Desenhe ao lado uma forma de onda dente de serra que contenha 3 ciclos. Ok. Certo. E cada divisão equivale a meio ciclo. Cada divisãozinha daqui equivale a meio ciclo. Bom, essa daqui está com meio ciclo, 3 ciclos, dente de serra. Maravilha. E essa daqui que você falou? Não, é a C mesmo, então. A hora que você começou a falar, eu já matei. Porque ela não está parando no segundo ciclo, está parando no terceiro. Você está falando que é a C? Vamos ver. Desenhe ao lado uma forma de onda dente de serra que contenha 3 ciclos. Cada divisão equivale a meio ciclo. Então eu tenho... Sim. Cada divisão equivale a meio ciclo, então aqui é um ciclo completo. Então eu tenho que descer, subir, descer. Teoricamente subir. já matou, né? Então é a... A B? Não. Cada divisão equivale a meio ciclo. Meio ciclo, então aqui é um ciclo completo numa divisão. Então é a
B. Então eu tenho desenho aqui. Então, eu marquei a B, mas fiquei em dúvida na C. Mas é isso que eu não consegui distinguir a diferença da B e da C. Certo, é isso aí. É a B. Mas Tá? a C não está igual, professor? É isso que eu não consigo ver. A C? Aí o desenho é pequeno. A C? Isso. As divisões aqui são as mesmas, mas tá vendo Sim. que está mais socado? Sim, aqui sim. eu estou colocando um ciclo em cada divisão. Ah, é verdade, ela está mais curta. É. Está mais estreita. Isso mesmo, um ciclo em cada divisão. Aí não é mesmo. É isso que eu não conseguia enxergar e eu ficava na dúvida. Isso. É como ela começa de baixo, dá aquela dúvida. Começa por baixo, você fica na dúvida. Isto. Então, até a minha ideia até que não estava errada, estava certo. E depois? Vamos lá. A 18. Desse mesmo bloco. Vamos ver. Triangular, agora tem tempo e amplitude, né? Certo, tem. Triangular, com tempo, período de tempo 60 microsegundos. Como aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cada período de tempo é 60 microsegundos, então ela tem que variar daqui até aqui, o ciclo. E a amplitude, 7 volts pico a pico, daqui até aqui. Isso. Não é isso? 3,5. Isso mesmo. Isso. Então vamos procurar aqui o que nós temos. Dente de serra, parece que é essa daqui. Só que essa daqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, bateu. Bateu em cima, bateu embaixo. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meio. Não, peraí, deixa eu ver. Perdão. Aqui e aqui. Estou fazendo errado. Eu estou fazendo errado. Não. Então aqui nós estamos no início e aqui até os 60. Opa, legal. Amplitude, então vamos copiar aquela lá. Daqui. Então aqui, completou um ciclo, certo? Certo. Ela tem realmente 3,5 para cima, 3,5 para baixo. 7 volts pico a pico. Essa daqui, ela já começou aqui, veio até aqui, tem menos divisões aqui. Né? Maior frequência, menos período. E essa daqui está um pouquinho aberta também. Está indo no 80. E essa daqui está indo nos 80 também. Então, é a A mesmo. Sim. É a A. Com 60 microsegundos, o pessoal deve achar até estranho. Não começa por aqui? Não, começa onde dá para marcar. 60 microsegundos e amplitude 3,5 para cima, 3,5 para baixo. É isso mesmo, eu também comecei assim embaixo, comecei dos 3,5. Menos 3,5, é mais fácil. Isto mesmo. O que mais? 43, exercício 49. Aqui está falando 10 volts por divisão igual a 10 watts. Cada divisão, 10 volts, certo? Certo. Divisão em sentido vertical, cada uma vale 10 volts. E o time division, 10 milissegundos cada um. Legal. Certo. Essa forma de onda aqui, ela está pegando daqui até aqui. Vamos ver primeiro de amplitude, vai. 1, 2, 3, 4. Quanto dá pico a pico? Dá 40 pico a pico. 40 volts pico a pico. Maravilha. Ou quantos de pico? 20. Isso, 20 volts de pico. Ou positivo ou negativo. Beleza, porque o zero está aqui. E agora, vamos ver o período de tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. 10 milissegundos dá quanto? Dá 65. 65 milissegundos. E a frequência? Dá 15,4 Hz. 15,4 Hz. Então vamos ver o que dá. Não tem 40 volts pico a pico, mas tem 20 volts de pico. 65 milissegundos, então tem esse ou esse aqui. E 15,4 Hz? Porque é milissegundo. Exatamente, vamos ver. Então são 65
milissegundos. Quantos cabem em 1? Em 100, né? 1,5, vamos arredondar. E quanto cabe em 1000? 15. 150. 15, né? Ah, não, desculpa. Era 1,5, foi para 15, tá? Isso. Desculpa. Então, mais ou menos 15 Hz, então realmente 15 Hz. A resposta é? Foi aí. Exatamente. Na minha cabeça, isso tá errado porque teria que ser 40 volts pico a pico. Entendeu qual era a dúvida? Seria, tá aqui. Várias com esse tipo de resposta. Tá aqui, só que isso aqui não bate. Não, sim, não bate. Exatamente, não bate. Aí quando for assim, sempre então pega como se fosse metade, então só o pico. Pode pegar o do pico, exatamente. Pode Tem que pegar. dar pra entender que tinha alguma coisa errada. Não. É pegadinha mesmo. O que mais? Eu tinha colocado a 44 aqui, mas a 44 é a mesma história. Ah, é? A história que só tem o volts por pico. Mas aí, já resolveu essa, já resolveu aquela também. Tá. Porque só encaixou. Então vamos agora para 44, 41. Bloco 44? Isso. Tá aí. Vamos ver. Quantos volts pico a pico tem essa forma de onda? 30 vezes 2 dá? 60. 60 volts pico a pico. Legal. Ou 30. Mais e menos 30. 30 volts de pico. Pode ser mais ou menos Ou menos. 30 volts de pico. Beleza. Agora, time division, 10 milissegundos. Cada divisãozinha vale 10 milissegundos. O ciclo está pegando quanto? Duas. 20 milissegundos. Dá 20 milissegundos. Aí 20 milissegundos para 100. 5. 5. E para 1000? 50. 50 o quê? Hertz. 50 Hz. Então vamos ver. 20 milissegundos, tem esses daqui. 60 volts pico a pico não tem nenhum. 30 volts pico a pico tem esses dois aqui. 30 volts de pico, perdão. E aí a frequência? É a? É aí. É aí. Então, é a pegadinha do Mário. É a pegadinha do Mário, isso aí. Tô parecendo o Faustão, tá doido? Porque é esse que era a dúvida, entendeu? Eu falei, pô, caramba, mas não faz sentido. Falei, aí depois eu andei vendo umas aulas de reforço, aí teve uma lá que encaixou. Porque eu achei ela, mas eu já tinha marcado a aula, eu só achei hoje. Falei, bom, agora deixa a minha aula, tinha umas outras dúvidas daquela forma de onda lá, que eu fiquei na dúvida. Certo. Eu queria interpretar como que tava a primeira lá, como que estava certo, né? Quem era certo, mas é uma diferença muito sutil. E como no bloco ela fica pequenininha, certo. Não dá para ter muita noção. Tá gostando dessas ondinhas? Mas é legal. Hoje eu tava brincando. Eu tenho osciloscópio. Só que o meu é de 20 mega, trambolhão. Né? Aí eu peguei, levei as lições. Falei, vamos fazer uma brincadeira. Eu comprei um gerador de áudio baratinho. Aquele do Mercado Livre. Vem com casezinho de acrílico. Montei. Bem desmontado, né? Já é pra você montar. Montei, né? E eu comecei a brincar. Eu peguei, coloquei o osciloscópio hoje lá, comecei. Falei, deixa eu fazer um teste aqui. Coloquei exatamente. Certinho. Bate perfeito. Eu queria até testar o gerador de áudio. O gerador de função. Aí eu comecei a brincar. Falei, peraí, vamos fazer aqui. Montei. Tá. Aqui tem que estar tanto. Aí como o meu multímetro é frequencímetro também. Coloquei lá. É coisa assim, dava coisa assim... 1 Hz a mais, 2 Hz a menos, porque nem sempre você consegue acertar certinho na linha, né? Mas eu falei, nossa, que legal, realmente bateu certinho como tinha que bater. Aí eu fiquei brincando, né? Só pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, onda quadrada, senoidal, triangular. Nossa. Então é bom porque você faz o exercício, porque ali você põe ali, deixa eu descobrir o que eu coloquei aqui. Aí põe o teste certinho no cálculo. Falei, beleza, isso é bom. Começar a exercitar isso. Tá lá, igual você falou, guardado em cima da prateleira. E agora? Acabou, professor. Não. Acabou não. Acabou, ué. Quer dizer que você tem 1 hora, você vai fazer 16 minutos, você disse que acabou? Porque em detalhe a gente
Pode fazer alguns exercícios aí. Inventa aí. Qual que você gosta mais? Ah, professor, eu tô fazendo... Isso aqui agora tá ficando muito fácil. É? Dimensão, achar defeito. Como aquilo que você fala, né? Como o treino vai te... Assim, tem hora que você bate o olho aqui, você olha aqui, você nem faz a conta. Ah, aqui é tal coisa. É tal resistor, é tanto. Então você começa a não fazer mais aqueles cálculos. Já que você está em forma de onda, você repassou já o osciloscópio? Como assim? A parte de osciloscópio, você repassou ou não? Não? Não sei. Como assim? Repassou em que sentido? Na apostila? Eu dei uma olhada lá, mas não sei o que o senhor quer dizer com repassar. O que o senhor quer saber? Vamos ver aqui. Apostila. Eu tô vendo que é só eu que marco a aula de reforço. Que bom. Que bom. Que bom. Eu tô vendo que ninguém tá marcando, ou o pessoal tá sabendo muito. É estranho, né? O pessoal às vezes reclama, será que... Não sei se vai, mas não marca, não tira dúvida. Eu prefiro tirar dúvida e assim, é esse contato mais próximo, entendeu? Que tira dúvida, por mais que você veja lá, não é a mesma coisa você perguntar que você dialogar. Eu acho que isso aí é importante. Isso. Então, É isso que eu sinto falta da aula presencial, entendeu? Ah, então quer dizer que você não está sentindo falta da aula presencial. Não estou sentindo falta. Aqui na aula presencial você tira dúvida, você faz pergunta, entendeu? Já naquela hora, entendeu? Isso. Então, teve um aluno que tem aula de reforço e reclamou comigo. Mário, não adianta, eu não aprendo, eu só aprendo com aula presencial. E olha que já marcou um monte de aulas de reforço. Mas o reforço presencial é quase a mesma coisa. Exatamente. Porque a gente está numa conversa aqui normal. Aí eu falei para ele assim, mas o problema não é que você não está separando tempo para fazer os exercícios, aí está indo mal. Não, é que eu vou mal mesmo na parte, se eu não faço presencial eu vou mal. Eu falei, eu não estou entendendo realmente, não estou entendendo qual é a... Quando você está na sala de aula, você está concentrado só naquilo. E o professor, na sala de aula, ele tem que dar atenção a 20, 30, 40 pessoas, né? Se um aluno pergunta e a dúvida é extensa, ele não tem como fazer muita coisa, entendeu? Sim. Não tem como fazer muita coisa. Você tem algum software para formas de onda ou não? Usa algum? Não, professor, até outra coisa que eu ia perguntar para o senhor. Eu tinha o Proteus salvo no HD para instalar, nunca instalei. Aí a semana passada eu falei, vou instalar, eu peguei, instalei ele, comecei vendo uns tutoriais no YouTube de como usar ele. Eu vi que parece não ser muito difícil. Mas você usa muito celular ou não? Não, tenho celular, uso. Usa, então. Um dos melhores para te acompanhar é esse aqui, ó, Every Circuit. Isso aí que você instala no computador, ou no celular, ou no tablet. Eu ouvi falar disso aí, professor. E você faz simulações do jeito que você quiser, com formas de onda. É impressionante. Muito, muito, muito bom. Every Circuit. Tá aí na apostila de módulo 1, né? Ele faz simulações de tudo, rapaz. Tem que ver que legal. Você muda a frequência. Eu já até cheguei a instalar esse cara em outro celular, mas acaba usando, Isso. O Proteus, ele é um software de simulação profissional e feitura de placa circuito impresso. Mas é muito caro, né? Então, por que a gente usa? Indica, porque a pessoa baixa e consegue fazer algumas simulações de graça, porque nessa parte ele é de graça. Mas se você parte para... eu quero salvar o que eu fiz, não tem como, a não ser que pague, né? E é caro, a versão básica ela é muito cara. Então vamos, entendeu? E a história do outro osciloscópio, um dos motivos é esse, que ele é pequeno, é fácil de você transportar, deve ser leve. Isso. Fica fácil para você mexer com ele para lá. E outra, não que o outro não meça a tensão, não é tipo voltímetro, mas aquilo é muito mais prático, eu acredito que ele dê os valores em números. Isso. É que eu não entendo essa aula, professor, por isso que o senhor está perguntando para mim. Então, o osciloscópio que você vai receber é esse aqui, né? Esse osciloscópio da Tektronix. Tektronix é uma das melhores marcas. Eu indico que é um valor razoável, né? Eu indico o Rantek, mas Tektronix é a marca referência mundial, né? Eu não sabia disso, não. Aqui, ó, esse aqui inclusive é Tektronix.
Sim. É a marca referência mundial. Tektronix veio dos Estados Unidos e é realmente o que manda. Mas o que eu estou dizendo é, se você repassou... Ultimamente eu ando só seguindo a aula, professor, porque eu consigo ir bem só seguindo as aulas. Ah, é? É. Claro, que aí você precisa de alguma coisa, você corre para a apostila, né? Porque aí você tem que pegar algum dado da apostila, fazendo esquema em bloco. Isso aqui é um esquema em bloco de um osciloscópio, olha que legal. Isso aqui é puxado, explicar detalhadamente aqui para o módulo 1. Sim. Mas vamos ver o que a gente chega, né? De uma amostragem já para os próprios alunos do módulo 1, e mais ou menos como a coisa aqui funciona. Realmente, essa forma de tirar as dúvidas por videoconferência é fantástica, pois foca o problema individual do aluno e permite que todas as suas dúvidas sejam sanadas. E veja que o aluno pode fazer isso 2 vezes por semana e, em alguns casos, até usar para tirar dúvidas sobre defeitos reais ou projetos que ele mesmo está desenvolvendo. Já que estamos falando de aulas de reforço, que são baseadas em centenas ou milhares de exercícios que nosso estudante deve fazer, gostaria muito de passar um material mas muito interessante mesmo, que diz respeito ao método Kumon, que provavelmente foi o primeiro método do mundo a aplicar exercícios continuados e que geram retenção de informações no cérebro a um nível inacreditável. Sabe aquela sensação horrível de encontrar uma pessoa e não lembrar o nome? Ou pior, de estar diante de uma pergunta importante em uma prova e não conseguir recordar a resposta? Aprendendo técnicas de memorização, tudo isso vira parte do passado. Pois é, em todas as fases de nossas vidas, desde muito pequenos, passando pela escola, vestibular e vida profissional, a memória desempenha um papel fundamental. Ela é determinante na maneira como absorvemos novos conhecimentos e chegamos a soluções para inúmeras questões cotidianas. Considerando tudo isso, nada mais natural que tentar aperfeiçoar ao máximo essa aptidão. A boa notícia é que existem várias estratégias para chegar lá e nós estamos aqui para ajudar você nessa tarefa. Neste e em outros vídeos da aula de reforço, você vai aprender algumas técnicas de memorização realmente eficazes para dar uma força extra para os seus estudos e um empurrão na sua carreira. Saiba como desenvolver todo o seu potencial de acordo com essas dicas que são do método Kumon. Vamos ver como estudar usando técnicas de memorização e quais as mais adequadas para você. Existem muitas diferenças entre memorizar um conteúdo e fazer a popular decoreba. E entre elas, a primeira é muito mais eficiente. Isso porque quando você decora algo, está simplesmente guardando uma informação de forma muito objetiva, para poder utilizá-la em um contexto específico. Por exemplo, saber uma fórmula matemática ou um conjunto de datas históricas para usar na prova do dia seguinte. O problema disso é que logo ela será esquecida. Infelizmente, talvez antes mesmo ou na hora da prova. Por isso, absorver o conhecimento de maneira profunda, sabendo contextualizar e explicar as informações, entendendo o que é estudado, é uma alternativa muito mais interessante. A este processo damos o nome de memorização. Vamos passar aqui as 8 melhores técnicas de memorização. Técnicas de memorização são algumas práticas que, por meio da atenção e da concentração, permitem que você assimile as informações e compreenda os conteúdos mais significativamente, tornando o conhecimento acessível sempre que precisar. Vamos a algumas delas. 1. Foco. Um dos maiores desafios para quem estuda é manter a concentração. E atualmente as tecnologias não têm deixado essa tarefa mais fácil. Redes sociais, notificações de mensagens e um mundo cada vez mais conectado tornam a missão de permanecer focado cada vez mais complicada. Para manter a atenção no momento presente, sem distrações, é essencial treinar o cérebro.
Isto pode ser feito usando técnicas respiratórias, por exemplo, para aprender a se concentrar em uma atividade de cada vez. 2. Rotina. No Kumon e também na CTA Eletrônica, falamos bastante sobre o hábito de estudos. Quando estudar se torna parte da rotina diária, fica muito mais fácil obter excelentes resultados. Com as técnicas de memorização acontece a mesma coisa. Treinar a memória exige bastante comprometimento e disciplina. Reservar um horário para os estudos é a melhor maneira de criar esse hábito. Estudar todos os dias, na mesma hora, ajuda a se concentrar na atividade, tornando esse momento mais fácil e natural. 3. Organização. O local de estudos é primordial para o seu desempenho. Escolha um lugar calmo, silencioso, bem iluminado e confortável. Quanto menos elementos para atrapalhar sua concentração, melhor. E isso inclui, claro, o seu celular. Durante o período de estudos, fique longe das redes sociais e de outras distrações que desviem sua atenção. Pode não parecer, mas uma simples notificação de mensagem é suficiente para tirar o foco do que você estava realmente estudando. 4. Resumos. Vá além da simples leitura do conteúdo. Ao elaborar um resumo do que estudou, você assume uma postura mais ativa diante do que aprendeu. E isto tem muitas vantagens. Ao escrever, seu cérebro utiliza formas visuais e sinestésicas de aprendizado. Além disso, um resumo ajuda a estruturar os assuntos em tópicos, o que facilita a técnica de memorização de texto. 5. Associação. Esta técnica consiste em associar a algo que ainda não conhecemos muito bem a algo com que já tivemos bastante familiarizados. Ou seja, associamos o difícil ao fácil de lembrar. Podemos associar o que queremos memorizar a uma rima, uma sequência de fonemas ou mesmo a uma imagem. Essa técnica é muito utilizada, por exemplo, para lembrar nomes. Sabe quando você conhece uma pessoa que tem o mesmo nome de alguém importante para você, como sua mãe, por exemplo, e imediatamente você memoriza? É pura associação. 6. Reflexão. Para fixar um assunto, não basta fazer apenas uma ou mais leituras das informações. É necessário refletir sobre elas, reservando um tempo para pensar sobre as questões abordadas no texto. Uma boa estratégia é fazer perguntas para você mesmo. Por que esse tema é importante? Como você explicaria a alguém? Como ele se conecta a outras questões? Tudo isso ajuda a formar uma postura crítica e fixar melhor o aprendizado. 7. Prática. Ao colocar suas técnicas de memorização de texto em prática, você é obrigado a realizar o procedimento de acessar suas memórias, e este é um ótimo treino. Fazer os exercícios da escola e resolver simulados, por exemplo, ajudam bastante a memorizar novas informações. E você não precisa ficar restrito a esses tipos de atividades acadêmicas. Palavras cruzadas, quizzes e problemas de lógica são maneiras divertidas de exercitar a memória. 8. Alimentação. A alimentação possui uma influência enorme sobre o que é aprendido. Conforme esse estudo, uma dieta balanceada e saudável, e quando digo saudável, devo retirar os alimentos que, apesar de serem considerados bons, causam inflamação no organismo e até promovem doenças, como leite e seus derivados, o açúcar, as farinhas em geral, principalmente a de trigo, incluindo aí bolos, pães, etc. Isso faz toda a diferença no desempenho cognitivo de crianças e adolescentes. Dentro deste mesmo assunto, vale a pena ressaltar a importância de uma boa hidratação para o nosso organismo e para as técnicas de memorização e aprendizagem, onde 2 litros de água por dia mantém nosso organismo funcionando muito bem. Mantenha sempre uma garrafinha de água por perto. Mas, Mário, não colhei o aprendizado usando técnicas de memorização. Mas o sucesso é composto de uma série de estratégias
muito bem pensadas. Mas voltando à eletrônica, viu o quanto a aula de reforço complementa tudo que os alunos viram nos exercícios? E note que as respostas dos alunos são muito boas, pois está em constante prática desses mesmos exercícios propostos. Mas se você está gostando, não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho e clicar em todas para receber as notificações sempre que fizermos novas postagens destes materiais. E dê o seu like caso esteja gostando do assunto, hein? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a base bem simplificada do que é o osciloscópio. O osciloscópio antigo, analógico, né? Antigo. O osciloscópio analógico antigo ele era formado de um filamento que aquecia um cátodo. Um tubo, né? É. Um osciloscópio. Aí os elétrons ficam tudo pererecando por esse aquecimento, eles conseguem se soltar dos átomos com mais facilidade e eles são atraídos pelo anodo, que na verdade aqui não está mostrando em detalhes, mas é um potencial bem positivo que atrai os elétrons, que são cargas negativas. Antes deles serem recolhidos pelo anodo, eles batem na tela, uma tela fosforescente, que você deve conhecer, né? Já é da área, tela fosforescente, bate e cria brilho. Até aí nada demais. Se nada for feito, o canhão, ele mira exatamente no centro. Então ele bate no centro da tela do osciloscópio. Bate lá no centro. E aí começa uma coisa interessante no osciloscópio específico. Dentro dele tem plaquinhas chamadas plaquinhas de deslocamento X ou eixo X horizontais. X, Y, certo? Sim. X-plate são placas que vão dar o deslocamento do feixe. Vamos ver como isso é feito. Aqui, ó, nós temos uma tensão. Vamos dizer que desse circuito aqui, vamos dizer que ele é alimentado por 12 volts, aí eu saio aqui com mais 6, não importa o que aconteceu aqui, mas isso aqui é manipulado, e aqui sai também mais 6. Se eu tenho mais 6 na placa de cá e mais 6 na placa de cá, você acha que o elétron vai ser atraído para um lado ou para o outro, ou ele não? Vai ficar no centro porque os potenciais são os mesmos, apesar que o positivo atrai o elétron. Só que é positivo dos dois lados, ele continua no centro e continua batendo aqui no centro. Mas aí, ó, aqui foi para 7, aqui caiu para 5. E agora, quem está mais positivo? O do lado, bom, do lado de lá, né? Do lado, sim. Diferente para a tela do lado direito. Isso, direito. E está mais positivo. E o elétron começa a deslocar, o feixe começa a deslocar nesse sentido. Aí aumenta, 9, 3, opa, até que chega mais ou menos em 11, e aqui 1, olha, chegou aqui, ó, que legal. Por quê? Porque esse lado é bem mais positivo que esse, o elétron está sendo atraído para cá. Não, e depois ele muda rapidamente, mas bem rapidamente, de 1 para 11. Opa! Agora o lado de cá ficou bem positivo, bem rapidamente, e esse lado ficou só com 1. Aí ele vai bem rápido para o outro lado. O feixe de elétrons é deslocado bem rápido para o outro lado. E aí de novo começa um trabalho de 2, 10... A gente fala, né? Tão rápido, né? Isso, aí ele vai aos pouquinhos se deslocando para o lado de cá. Aí volta. Então, viu que legal? Eu tenho um potencial que vai subindo do lado de cá, caindo do lado de cá, e o elétron vai se deslocando de um lado ao outro. Quando o potencial é o mesmo, ele está no centro. Quando esse lado aqui está mais positivo, ele vai para lá. Quando esse lado está mais positivo, ele vem para cá. Poxa, que legal. Isso seria a linha central, então? Isso. Aí o osciloscópio acaba traçando uma linha central que é mostrada na tela. Certo. Beleza? Só que isso tem uma base de tempo. Time base. Uma base de tempo.
Essa base de tempo é o sweep time, que o pessoal chama nos osciloscópios, né? Que tem um controle, ó, time division. O que faz esse time division? Faz isso aqui variar mais rápido ou mais lentamente. Aí o feixe se desloca mais lento ou muito rápido. Milissegundo e microsegundo. Exatamente, isso mesmo. O que significa isso? Que você vai ter uma indicação, como você falou, de milissegundos, microsegundos por divisão, que ele vai ter que andar em cada divisão, vai ter um ritmo. E como é que é feito isso? Você não chegou no capacitor, né? Não, ainda não, professor. Isso, vou começar a aula 12 agora. Mas são resistores e capacitores que vão determinar, eu mudando a chavinha, essa base de tempo, ser mais rápida, essa variação, ser mais rápida ou mais lenta. Até aí tudo bem? Não, tranquilo, professor. Tranquilo. E o que é esse X? Position. Ele vai se deslocar para a direita e para a esquerda, essa linha, né? Essa linha ou a forma de onda, né? Você consegue tirar da forma de centralização para a direita, para a esquerda. Isso, ela pode ser deslocada para cá. Isso, exatamente. Ou para lá. Isso. A linha. Estamos usando isso hoje para poder colocar ela na divisão certinha para poder fazer o cálculo. Isso. Então isso aqui é chamada simplesmente position. E aqui é o sweep time. Ou time division, como está aqui. Deixa o time division. É o que estava escrito no osciloscópio também. Exatamente. E tem os vários tempos definidos lá no osciloscópio. Maravilha. Estou tentando ser bem simplificado para todos que estão no módulo 1, pelo menos ter uma ideia e poder entender, né? Você sabia que em 1900, se não me engano, 86 ou 87, eu dei treinamento na Minipa? Já ouviu falar na Minipa? Sim. Então, a Minipa é a marca mais conhecida nacional. Hoje se tornou uma marca internacional, porque também está fabricando fora, na China e em outros países, fabrica osciloscópios. Mas em 86, se não me engano, nós demos treinamento no laboratório da Minipa, num dos osciloscópios mais sofisticados importados do Japão, um Kikusui importado cheio de treque-treque, cheio de recursos que os digitais hoje fazem. Mas na época ele era um osciloscópio top. E nós demos treinamento nesse osciloscópio para o pessoal do laboratório da Minipa. Interessante, né? Isso, olha quantos anos fazem. Os seus osciloscópios lá, pelo menos das aulas, são Minipa, né? Inclusive lá da aula tem um Kikusui, que é esse aí, cheio de frescurinha, daquele primeiro lá que nós demos treinamento para a Minipa. Entendeu? É interessante. Mas aí, o que acontece? Basta esse deslocamento na tela? Não. Olha o que eu estou fazendo, apenas jogando o feixe de um lado para o outro. E se eu criei apenas um deslocamento horizontal que vem, vai, de uma forma muito rápida. Muito rápida depende do time division. Ou de uma forma lenta, se eu colocar 1 segundo por divisão, ele vai 1 segundo por divisão. Bem, dá para ver ele andando aqui. Claro, o que é o traço? Se eu não colocar... O digital sempre vai mostrar um traço, mas o analógico ele vai mostrar o ponto se deslocando. O ponto vai se deslocando, ele não fica como um traço. Mostra mesmo, professor. Mostra como se fosse aquele do cardíaco lá. Isso. O pontinho vai correndo na tela. Se você jogar ele todo para a esquerda e mais baixo lá, tá mais lento, né? Isso. E aparece um pontinho mesmo correndo de um lado para o outro. Exatamente. O digital já não mostra só o pontinho, ele tem uma série de amostragem de imagem um pouco diferente. Mesmo devagar, ele mostra o traço. Já o analógico, não, ele mostra o pontinho se deslocando quando eu estou com uma varredura de tempo bem lenta, bem baixa. Legal. E aí? Aí eu vou jogar um sinal aqui de entrada no canal 1 input, que eu posso optar, e aí, olha só, o grande erro do pessoal. Aqui tem uma chave que eu ligo. Essa chave, quando eu ligo, eu faço o acoplamento direto, ó, sem capacitor.
direto, que é chamado Direct Coupling, e não DC, de corrente contínua, como o pessoal acha que é. É Direct Coupling. O que significa acoplamento direto? E o lado de cá é Alternating Coupling, ou seja, eu vou acoplar somente variações, porque tem um capacitor na jogada. Só vai deixar passar variações, não vai deixar passar a tensão contínua. Aqui eu consigo ter a tensão contínua. E pelo capacitor não, só variações, entendeu? É por isso que o osciloscópio consegue medir tensões contínuas. Por exemplo, vamos dizer que eu coloquei aqui 1 volt contínuo, 2 volts. 2 volts, entrei aqui positivo. 2 volts, subiu a tensão, legal. Isso faz com que esse amplificador coloque aqui, ó, mais 7 e aqui fique com mais 5. Lembra que o meio, coloquei 6, né? Então, vamos colocar mais 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 5. Vamos, deixa 7 mesmo. Deixa 7, que aí eu desci um aqui, subi um aqui. Legal. Com esse lado mais positivo e esse lado menos positivo, para onde vai o feixe? O feixe vai para cima. Ele sobe um pouco. E aí, ó, ele se desloca aqui na tela. Ou seja, em relação ao centro, eu vou começar a ter uma leitura contínua, tá vendo? Um voltímetro, né? Mede a tensão, no caso aqui ele vai ter que indicar 2 volts, de acordo com as divisões, de acordo com a leitura volts por divisão. Agora, se eu abrir essa chave ou colocar na posição AC, Alternating Coupling, acoplamento alternado, ele volta para o centro. Por quê? Porque eu estou jogando aqui 2 volts, mas aqui volta a ser 0. É uma contínua, o capacitor não acopla essa contínua. Então aqui volta a ser 0, ele volta ao centro. Professor, só cortar um pouquinho o senhor. Eu ia perguntar se essa chave está na ponta, mas agora eu me lembrei que eu tenho essa função lá. Ela fica em AC, acho que é GND, e depois fica DC, ou ao contrário, eu não lembro agora. Acho que é AC, 0 e DC. É isso. AC, GND e DC. Exatamente. É isso, então? Eu tinha certeza que era aquilo que o professor tinha falado, que era o AC e DC. Isso mesmo. O GND, que é o ground, aí ele fica essa chave, essa chave fica aberta, mas ele joga para o terra. Para quê? Para evitar ruído. Então ele fica bem zerado mesmo. É isso mesmo. Bem zerado mesmo. Entendeu? Só que aí fala, mas vai para o terra, então vai pôr em curto. Não, está desligado aqui. A tensão que está aqui não vai para a massa, porque essa chavinha fica desligada. Então, qual o certo de ser usado? Sempre para você trabalhar, analisar, fazer interpretações, é a posição DC, que você tem uma leitura tanto da tensão contínua como das variações que estão vindo, entendeu? Aí está passando direto, então, pelo capacitor, está cortando ele. Exatamente. Tá no DC... Você põe o capacitor em curto e vai lá para o amplificador. Agora, eu só vou usar o AC se essa forma de onda tiver uma componente contínua bem alta. Por exemplo, eu tenho uma fonte de alimentação. Certo. A partir do 0, eu tenho aqui, vamos dizer, 19 volts. Só que esses 19 volts parece que está apresentando alguma variação aqui em cima. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Tá vendo? Aqui tem 19 volts DC, uma tensão de 19 volts DC. Aí eu estou vendo isso aqui na tela. Só que se eu aumentar para ver isso aqui, o que está acontecendo com isso? Vai aumentar também a escala. Ela vai subir, ela vai sair da tela. Essa parte aqui, a partir desse ponto, ela vai sair da tela. Ih, caramba, não deu para ver. Aí o que você faz? Aí você coloca em AC, acoplamento a capacitor. Aí essa forma de onda, ela desce para o centro da tela. E aí não mede a tensão, mas vê a onda. Vê a onda. Aí o que você faz? Continua ainda pequena. Aí você coloca 1 volt, meio volt, 0,2 volts. O que vai acontecendo? Ela vai ampliar a onda. Ampliando aqui sem se deslocar com o nível DC. Não, entendi. Não, legal, professor. Isso aí eu nunca... Isso. E aí você acaba vendo os detalhes dessa onda AC que tem uma componente contínua. Tem uma tensão DC nela. Aí você tira DC através desse capacitor e deixa só ver as variações.
Entendeu como é que é? Para ver aonde, se for em TV ou em amplificador, sempre no DC, então. Sempre no DC, mas você quando coloca no DC, é o que eu falo, as pessoas vão falar contra mim, falar, não, Mário, é AC para proteger o osciloscópio, para não dar problema. É por isso que eu falo, o osciloscópio é para ser usado para quem sabe interpretar. Quem não sabe interpretar, não adianta ficar usando o osciloscópio. Por quê? Porque se eu tiver uma componente, por exemplo, fontes de alimentação de entrada, eu tenho lá um ripple e tenho uma tensão em relação ao zero, que em alguns casos chega a 300 volts. Nossa! Então eu tenho que estar numa escala volts por divisão de entrada, ela é bem alta. 10, 20 volts por divisão e a ponta vezes 10 ainda. Ponta vezes 10 ainda para atenuar. Agora, se eu quiser ver somente o ripple, a variação da fonte, aí eu coloco o AC. O AC só é usado em casos esporádicos, mas os técnicos, de uma forma geral, falam, não, para não queimar o osciloscópio, usa sempre o AC. Passa pelo capacitor, é uma ideia errônea, né? Fazer o quê, né? Paciência. Eu não sabia disso aí, professor. Mas é assim. Eu tenho osciloscópio há anos, eu uso muito pouco, na verdade. Contar que se ele tiver 12 horas de uso no tempo que foi comprado até hoje é muito. Mas é assim. Então vamos lá, continuando. Então aqui você viu o sinal entrando ou via ou acoplamento direto, não é corrente alternada, corrente contínua, é acoplamento direto, acoplamento alternado, e ou GND, que é diretamente no terra. Legal. Então eu vou deixar normalmente em DC, mas eu tenho que ter uma ideia do que está ali, que você vai medir. Caso contrário, você dança, porque não adianta nada. Eu não faço a mínima ideia do que está lá, não vai fazer a mínima ideia o que vai aparecer na tela. Bom, aí o que acontece? Essa variação, como eu falei, chega nessas placas. E aí sim, essas placas, elas vão criar um deslocamento. Por exemplo, aqui a tensão vai subindo, mais 2. Que significa o mais 2? É o mais 7 e o mais 5. Legal. Vai deslocando aqui para cima. Depois chega no mais 9. E aqui o mais 3. Nossa, chegou aqui em cima. Aí volta a cair. Mais 7, mais 5. Opa, chegou aqui. Aí fica 6... e 6, chegou no meio. Aí vai, aqui fica mais 7, mais 5. E aí ele começa a ser puxado para baixo, olha que legal. Aí vai, mais 9, mais 3. Olha, chegou aqui. E aí vai repetindo até ele fazer isso aqui. De acordo com a variação que está aqui, ele vai colocando essas tensões da forma que está sendo mostrada aí. Legal, mas peraí. E depois? E depois o horizontal ele volta e você coloca outro desenho. Aí ele volta, coloca outro desenho. Aí volta, coloca outro desenho. Aí volta, coloca outro desenho. E assim vai. Vai colocando os desenhos um em cima do outro. Aí vira essa maçaroca aqui. Por quê? Porque o sinal da entrada está sem sincronismo com a base de tempo. Aí ele vai criando a mesma variação, só que ela vai sendo colocada em lugares diferentes, tá entendendo? Aí vira essa maçaroca. Qual é o recurso que o osciloscópio utiliza para que a base de tempo esteja sincronizado com o sinal da entrada? Para quê? Para que eu possa fazer sempre assim. Sempre ver a mesma imagem. Isso, começou aqui, fez isso. Aí quando voltar, ele vai ter que bater certinho em cima. Caramba, certinho. Como é que ele faz isso? Eu pego uma amostra do que está aqui e levo para um gatilho para gatilhar a base de tempo. Eu estava tentando lembrar o que era em inglês, é um gatilho. Isso, gatilho que vai para a base de tempo. Então o que ele vai fazer? A variação que está aqui determinará quando eu vou disparar o meu horizontal. Então o meu horizontal faz assim, ele vem, chega aqui e volta. Ele fica esperando, chamado hold. Esperando o quê? Esperando vir um pulso aqui tirado da onda de entrada. E quando dá o pulso, ele... aí volta. Aí volta. Aí volta. Aí a forma de onda fica limpa a partir desse gatilho. O controle mais usado aqui na parte de gatilho é o level.
O level ou nível determina em que ponto da onda eu gatilho. É o nível da onda que eu gatilho. Dependendo, até a onda dá uma deslocadinha, mas se esse level estiver fora da onda, não, ele começa mas começa de novo a virar aquela bagunça. Ela fica correndo, Isso, aí vira uma bagunça de novo. Então é assim que é feito essa parte de trigger. Na verdade é um sincronismo, né? Isso, exatamente. É um sincronismo para que a onda fique limpa na tela e que você possa fazer as análises. E olha que interessante agora, Ederson, que é mais interessante de tudo. Quase todos os técnicos, lógico, você viu alguns detalhes aqui que eu te passei que você, poxa, então é isso, tá, legal. Mas a maioria dos técnicos sabem colocar uma onda sincronizada. A maioria sabe fazer isso, colocar na forma de onda, mas o problema não é ver a forma de onda, o problema é interpretar o problema. Por exemplo, apareceu um negócio aqui, ou apareceu um negócio aqui, e agora? Tem um ruído, taca capacitor, faz não sei o que, tudo suposições. Mas tem gente, outro dia eu estava vendo lá um site, o pessoal sofrendo, porque apareceu isso aqui na onda. Ó. Apareceu uma interferência na onda. Aí eles estavam lá discutindo, deve ser algum erro de filtro, deve ser não sei o que, deve ser não sei o que. A ponta de prova do osciloscópio, ela tem uma garrinha aqui de terra, não tem? Tem. E você pode usar, na verdade, aqui está ligado no osciloscópio. Sim. Você tem um GND no osciloscópio, que para o pessoal ter liberdade de mexer a ponta para tudo que é lado, eles tiram essa garrinha que está grudada aqui e usam o terra da ponta comprida, com uma garrinha jacaré. Isso. Quando eu faço isso, eu posso, nessas distâncias aqui, entre o terra e o vivo, podem aparecer ruídos. Mas não é o ruído exatamente do local. Ruído pego por fora. Exatamente, ruído pego por fora. Então o que eu faço para ter certeza ou não? Eu estou vendo aqui um ruído, eu pego essa pontinha aqui do terra, ligo no terra e faço a medição no terra mais próximo possível. Sumiu. Limpou. Não quer dizer, às vezes a maioria vai limpar. Mas às vezes não limpa e fala, opa, realmente tem ruído nisso aí. Tem uma coisa errada mesmo. Isso, essa é uma outra técnica. Esse de usar, eu nunca usei esse fio longo aí, eu sempre usei o da ponta mesmo. Que isso tira a tua mobilidade, né? Você fica muito amarradinho. Fica ruim, mas aí, não é. Toda hora procurar. Então o que você deve fazer? Você deve usar esse aqui, longo, que te permite bastante mobilidade. Mas se você vê um ruído que você está desconfiado, aí você usa o curtinho. Entendeu? Legal. Fácil, né? Não, simples. Depois que explica, torna fácil. Depois que explica, fica fácil. Depois que você explicou, você compreende, né? Aí torna fácil. Eu nunca sabia dessa história do ACDC. Para mim era isso aí mesmo, corrente alternada e corrente contínua. Não, é acoplamento direto. Aprendendo. Por isso que quando às vezes está em DC, você acha que você coloca em AC, a onda sai para fora da tela, você não vê nada. Isso mesmo ocorreu hoje. Isso mesmo. Bom, basicamente é isso aqui. Aqui screen significa a tela, né? No caso desse osciloscópio antigo de tubo, é uma tela com fósforo, fosforescente, né? Para poder bater o elétron e acender aí o fósforo na tela. Na base mais básica é isso aqui. Não sei se você viu lá na internet, o pessoal tá louquinho para eu fazer um curso de osciloscópio, né? E realmente nós vamos fazer. Vamos esperar o momento certo para estar lançando esse curso de osciloscópio. É um curso específico. De osciloscópio específico para
Desde funcionamento analógico digital, quanto a parte de controles, quanto a parte de interpretação de ondas. Vai ser um curso longo, né? Por exemplo, aqui nós gastamos aqui quase 30 minutos falando dessa base bem básica. 30 minutos, hein? Imagina... Já serviu para muita coisa. Então Já o osciloscópio digital, ele trabalha, a base de tempo não é essa, é semelhante a essa, mas ele pega o sinal de entrada, transforma em digital, né, dados digitais, e aí vai processando. Isso. Vai processando no que a gente poderia resumir no DSP, que é um processamento de sinal digital, né? É um chipão de processamento de sinal digital que vai manipulando por contas matemáticas, manipulando o sinal ou colocando de determinada maneira. Depois tem uma interface que vai ser adaptada para você ter a varredura na tela digital, a varredura, né, da imagem na tela digital, porque o osciloscópio atual é praticamente uma tela de LCD normal, né, como se fosse de um smartphone, né, uma telinha de televisão pequenininha, mas hoje ele... Antes ele era basicamente um LCD somente de uma cor, agora se tornou um LCD de multicor, né, RGB. Se tornou, ele apresenta tudo que você quiser, até uma imagem de televisão ele apresenta se você quiser. Ele é superior ao analógico? Deve ser, com certeza. Sinceramente, eu não gosto. Eu acho a imagem do analógico muito melhor, porque o osciloscópio digital tem um grave problema. Quer dizer, não é grave problema. Ele, por exemplo, tem osciloscópio, esse aí que você vai ter. Eu não lembro se é 100 mega, mas deve ser 100 mega. Osciloscópio de 100 mega. 100 mega e 1 giga sample per... Esse 1 giga, o que quer dizer? Esse 1 giga, na verdade, 1 giga sample... 100 megas, 1 giga S barra S. É 1 bilhão de amostras por segundo. Por segundo. Isso, o S pequenininho depois. Isso. 1 giga sample. E aí, daí? Daí é o seguinte, 100 mega, se ele pega 100 milhões, se ele pega 1 bilhão de amostras por segundo, caramba, 1 bilhão de amostras por segundo, e o sinal tem 100 MHz, é 10 por 1. Certo. Concorda que isso aqui é 0,1 GHz? Sim. Então ele pega numa variação senoidal, com a frequência de 100 MHz, ele vai criar na tela 10 amostras, só 10 amostras. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o sinal será apresentado a você dessa forma. A senoide se transforma numa imagem quadriculada, tá vendo? É claro que isso na faixa máxima de 100 MHz. Se transformou nessa coisa esquisita. É claro, se a frequência for menor, você praticamente não enxerga. Ele é um quadriculado, mas é assim. Se a frequência for bem mais baixa, você praticamente não enxerga nada, porque a variação aqui é tão... Então isso são amostras, por isso que 1 bilhão de amostras por segundo, para dar essa frequência de 100 MHz. Mas tem bem piores, viu? Tem alguns osciloscópios de 500 mega que dão 100 mega, mas é 500 megasamples ou 0,1 giga. Mais grossa, então. Bem mais grossa. bem mais quebrada, né? O 20 mega que eu uso, então, nem se fala. Não, o 20 megahertz... É bem mais fraco. Vamos lá. Não, do que você está falando, analógico ou digital? O analógico que eu tenho que é de 20 mega. Não, analógico, ele sempre vai dar a onda bonitinha, sem nenhum quebrado. Porque não é a amostragem digital, é o ao vivo em cores, não tem amostragem digital. Então, osciloscópios de 20, o ideal do osciloscópio é que tenha a amostragem 10 vezes maior do que a máxima frequência que ele pode dar. Isso no mínimo. Mas tem uns que é só 5 vezes. Horrível, né? Ele dá lá, 100 mega, mas a amostragem é de 500 megasamples por segundo, ou 0,5 giga por segundo.
a imagem fica bem ruim na máxima frequência. A maioria vai falar para mim, não, meu é boa, minha imagem é boa. Meu, eu estou falando na máxima frequência que ele é capaz de medir, vai ser toda reticulada. Pode fazer o teste aí. É grosseira, né? Isso, grosseira. Dá para ver claramente a montagem digital. Se fosse a definição da máquina fotográfica, né? Quanto maior isso. A capacidade... Às vezes você fala, vou dar um zoom. E aí a câmera, o zoom é digital, você amplia, fica horrível, fica toda quadriculada, né? Porque você ampliou os pixels e não uma imagem ótica, que é a imagem ótica ampliada é outra coisa. Por isso que chamam de zoom ótico e zoom digital. É basicamente isso aqui. Você tenta ampliar, mas fica toda quadriculada a imagem. Então, basicamente, essas são as características entre o digital e o analógico. Eu, sinceramente, eu gosto do analógico, apesar que hoje trabalho com qualquer um. Dá para interpretar formas de onda, mas eu acho a imagem do analógico sempre melhor do que o do digital. Mas é uma questão de gosto, né? Quem é das antigas sempre gostou, quando viu o digital, falou, caramba, que imagem mais quebrada, esquisita. Porque é uma simulação, né? Ele está sendo desenhado. Isso, mas passa o tempo, você se acostuma. E se você nunca viu o analógico, você já está acostumado com o digital, pronto. Não vai sentir isso, não vai sentir muita diferença. Tá certo, Ederson? É isso aí, ó. Tivemos uma explanação um pouquinho mais... Eu sabia que ia ser curta a aula hoje, falei, mas aí a gente troca em outra coisa, conversa em outra coisa. Isso. É isso aí. Queria te agradecer aí pela paciência. Olha, muito obrigado aí de novo pela participação e vai marcando a aula, ó, vai marcando. Tá vendo? Isso aqui é muito importante. Muito legal esta aula de reforço e a performance de nossos estudantes. Você também poderá ser um deles e se tornar referência técnica no lugar onde vive ou em sua cidade. Por hoje é só, pessoal, mas não esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as postagens que farei de aulas de reforço toda terça e quinta, além de lives e novos conteúdos de ensino de eletrônica. E claro, se gostou, peço que dê seu like, pois isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Chegou a hora de você tornar-se um especialista de análise de defeitos e projetos e participar de um movimento de mudança radical nos conceitos da eletrônica no Brasil e no mundo. Vem para a CTA Eletrônica. Um grande beijo no coração.